palavra de hoje, ela se encontra em Isaías 49:15. Vai ser projetado aqui, é um texto muito conhecido de muitos de vocês, e eu aconselho, depois que a gente fizer a leitura aqui na nossa tela, que você possa acompanhar o próprio texto, da forma como está escrito na sua Bíblia, Isaías 49:15, onde assim Deus nos fala pela sua palavra. Porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Vamos ler todos juntos a segunda parte do verso 15. Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Pai, nos dá, Senhor, o entendimento desse texto e como ele se aplica nas nossas vidas. Se existe entre nós hoje alguém que precisa ser lembrado do teu amor, especialmente, eu te peço por essa pessoa. Se ao alcance, Senhor, por meio das nossas mídias sociais, existe alguém que também precisa, identicamente, eu te peço que lembre a essa pessoa o quanto ela é amada por ti. Que as dificuldades não nos deem ocasião para duvidar desse amor, mas que sejam, Senhor, excelentes ocasiões de encontros contigo. Abre nossas mentes, nossos corações, Senhor, para que essa palavra possa ser corretamente compreendida e aplicada. Em nome de Jesus. Amém. Jesus nos ensinou certa vez que o segundo mandamento tem tudo a ver com o primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. E eu pensando sobre isso, eu lembro que algumas pessoas já me disseram, na minha experiência pastoral, que é difícil amar o outro quando não se sente amor por si mesmo. Muitas pessoas têm problemas de autoestima, têm crises, têm fatores diversos, né, que dificultam se olharem do modo como Deus as olha. Enquanto o salmista, que não tinha problema nenhum de excesso de autoestima, ele olha para si mesmo de um modo realista, ele diz: te louvo porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. A minha vida é obra das tuas mãos e eu sei disso muito bem. Muitas pessoas não conseguem se enxergar dessa forma. E quando a gente não consegue se reconhecer como alguém amado por Deus, fica também mais difícil de a gente se perdoar, de a gente se compreender, de a gente se aceitar para poder amar o próximo. Por que é que eu estou falando isso? Porque o texto de Isaías 49 nos lembra que Israel foi chamado por Deus para ser testemunha de Deus entre os gentios. Testemunhar de Deus é aquilo que a igreja tem durante essa semana, principalmente, que encerrou e a gente fecha com chave de ouro, iniciando a nova semana. É aquilo que Deus nos deu como principal tarefa da grande comissão. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito e ser-me-eis, consequentemente, minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Senhor deixa muito claro que a grande tarefa da grande comissão que recebemos de Deus é testemunharmos a respeito de Cristo e, consequentemente, de Deus. Essa tarefa, inicialmente, como Isaías nos informa, ela foi dada a Israel como povo missional de Deus. Só que é muito difícil Israel olhar para as nações com um olhar misericordioso e amoroso diante de situações em que ele passava e passaria, e passa ainda hoje, em que ele próprio não se reconhece amado por Deus. Tal é o efeito potencial que as grandes tribulações têm na vida de todas as pessoas em relação à sua vida com Deus. Quantos não são aqueles
que quando vêm as ondas fortes e batem com ímpeto contra a sua casa, e a água começa a entrar pelas portas, e como tem acontecido lá no nosso Rio Grande do Sul, e eu tenho muita misericórdia daquilo que está acontecendo lá, porque eu mesmo já fui uma pessoa que teve que abandonar a sua casa quando criança, que teve que colocar as coisas todas elevadas, a geladeira elevada para ver se a água não invadia a casa, mas a água chegou a si mesmo e a gente teve que fugir de casa para sobreviver. E a gente passou 4 meses na casa de uma pessoa amiga da família para poder a gente encontrar um novo lar. E eu sei como é difícil isso. Mesmo eu era criança, mas eu lembro muito bem da sensação de estar deixando para trás tudo aquilo que a gente tem. E é justamente quando a gente se coloca na posição daqueles que passam por determinadas situações é que a gente entende melhor a forma como eles lidam com essas situações e as suas reações. Inclusive quando essas reações são reações de desvalia, são reações em que a pessoa não consegue comunicar amor. Quando Israel não tinha condições de ser testemunha de Deus entre as nações, Deus chama Isaías para que ele pudesse cumprir a grande comissão. Pode voltar, Marcelão? A grande comissão que Deus havia dado para ele, anunciando que operaria uma grande salvação. O texto a que eu me referi é o próximo slide, que diz, Isaías 49:6, diz assim: e disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Deus chama o profeta Isaías para lembrar a Israel do amor de Deus. Olha só, gente. Israel precisava cumprir uma missão de ser testemunha de Deus entre as nações, mas o que se passa é que naquele exato momento histórico estava sendo anunciado que as nações invadiriam Israel e acabaria com o reino de Israel, e Israel seria levado cativo. Tanto aqueles que moravam na parte norte do reino, quanto aqueles que moravam no reino sul, seriam levados para longe como cativos por inimigos, entre os quais Deus os chamou para ser testemunhas de Deus. O próximo livro da Bíblia que a gente vai ler é Jeremias, e nunca esqueço, quando falando sobre esse cativeiro do Reino do Sul, a Babilônia, Judá seria levado para a Babilônia, Jeremias diz a Israel algo que é marcante para mim. Ele diz assim: orem pela paz da cidade, porque na sua paz vocês encontrarão paz. Orar pela paz da Babilônia, sendo que a Babilônia havia invadido Israel, havia expoliado Israel, levado as riquezas do país e levado as pessoas para morar no exílio. Hoje a gente está vivendo algumas guerras, e a Rússia e a Ucrânia, eu acredito que sejam uma das mais icônicas, e não sabemos como essa história vai terminar, mas temos visto muitas vitórias da Rússia, e é como se a gente imaginasse o seguinte: hoje isso não é mais permitido, mas a própria guerra não é permitida e está acontecendo, então a gente não sabe o que é que pode acontecer. Como se a Rússia invadisse a Ucrânia e levasse todo mundo que mora na Ucrânia para ser exilado fora do seu país. Isso é perverso por várias razões. Primeiro, porque o lugar onde a gente vive, a gente tem uma identidade com aquele lugar. O lugar onde a gente chama de lar, a gente tem uma identidade com aquele lugar. E quando se exila um vencido de guerra, a primeira finalidade é justamente cortar esse laço identitário que a pessoa tem com o seu ambiente natural. Com a sua língua, porque morando fora a pessoa vai perder aquilo que é uma das características mais marcantes da cultura de um povo, que é a língua. Não é por acaso que quando Jesus exerceu o ministério na terra, ele mesmo falava aramaico fluentemente, porque o aramaico foi a língua que eles foram aprender no cativeiro babilônico.
Muitos israelitas no tempo de Jesus já não falavam mais o hebraico. Por quê? Porque esse é um efeito perverso do cativeiro. É cortar o traço cultural, um dos mais importantes, que é a língua materna, que identifica todos aqueles que fazem parte da mesma nação. Isso é perverso sob vários pontos de vista. Inclusive, de acordo com a 4ª Convenção de Genebra, que a Rússia sistematicamente ignorou nessa guerra que ela declarou contra a Ucrânia. E não foi por outra razão que, inclusive, o presidente Putin recebeu uma condenação do Tribunal Internacional. E ele pode ser preso, se ele sair da Rússia, em algum momento ele pode ser preso por isso, justamente porque ele expatriou crianças ucranianas para morar em lares adotivos na Rússia, para perder, inclusive, a relação que eles tinham com os pais. Pensar isso no Dia das Mães é uma crueldade muito grande. Ele foi condenado por isso, ainda não cumpriu a pena porque está escondido na Rússia. Mas no momento que ele sair, o país que o receber tem a obrigação de prendê-lo e entregar para ser cumprida a sua sentença. Isso é realmente muito perverso, mas a grande questão é que Deus diz a Israel que ele precisava ser lembrado de 2 coisas. Mas a primeira delas era que ele, mesmo naquela circunstância adversa, estava sendo chamado por Deus para ser testemunha de Deus entre as nações. Para chegar na Babilônia, orando pela Babilônia, pela paz da Babilônia, pela estabilidade daquele país que fez o que fez com ele. Por quê? Porque agora ele estava morando na Babilônia e eles precisavam que aquela terra estivesse em paz, para que eles pudessem viver em paz, aguardando o cumprimento da promessa do próprio Deus de que eles voltariam para casa com um remanescente fiel, um renovo da parte de Deus, que nada mais é do que um símbolo daqueles que serão introduzidos por Deus na própria glória de Deus. Aqueles que, diante de todas as adversidades da vida, permanecerão fiéis, crentes na misericórdia de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus. E, aliás, sobre essas coisas, é justamente o segundo aspecto que eu quero destacar daquilo que Deus chamava Israel a ser lembrado, era do amor de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, no exílio, passando por aquela circunstância, pensaria ter sido esquecido. Vê como são diferentes as perspectivas humana e divina. E Deus deixa muito claro isso. Quando ele mesmo reconheça que o ímpio deixa o seu mau caminho, se arrependa e busque a Deus, porque ele é misericordioso e tem prazer em oferecer a misericórdia para aqueles que se arrependem. E ele diz isso dizendo, porque os meus caminhos são diferentes dos vossos caminhos, os meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos, na mesma proporção que existe um abismo entre a terra e os céus. A perspectiva de Deus é completamente diferente das nossas perspectivas, da forma como a gente enxerga a realidade circundante, inclusive e especialmente os momentos de adversidade. Quantos, meus irmãos, são aqueles, pode ser o seu caso, eu não me lembro se em algum momento na minha vida, e foram várias as tribulações que eu passei, se eu não senti o amor de Deus, mas quantas foram as vezes que eu fiz a pergunta errada, né? Por que, Deus, eu estou passando por tudo isso? Nunca esqueço de quando perdi um filho na barriga da mãe. Não foi Miriam, isso foi quando eu era casado, antes de conhecer Miriam, antes de conhecer o Senhor. E o casamento estava naufragando e ela ficou grávida, a mãe de Vitor e Davi, e perdeu um filho, e eu já estava apegado àquela criança. E como eu sofri quando aquela criança foi diagnosticada como morta, e a gente precisou fazer a curetagem daquela criança. Eu nunca esqueço como eu sofri. E naqueles dias eu lembrava bem assim, que eu dizia, Senhor, por que, Deus? Eu aprendi, meus irmãos, que essa é uma pergunta errada a ser feita nos momentos difíceis. Se você costuma perguntar a Deus por quê nos momentos difíceis, pare de fazer isso. Em nome de Jesus. E mude a pergunta, porque, como a gente viu no nosso vídeo de inspiração do Dia das Mães aqui, os dias presentes são dias muito oportunos para a gente fazer perguntas sábias, profundas, ao invés de querer estabelecer as nossas respostas para todas as coisas. Aí a gente descobre que quanto mais a gente pergunta, mais perguntas existem para ser feitas.
E a pergunta que não quer calar no momento adverso não é por que eu estou passando por isso, mas para quê? Deus, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? De que forma o Senhor quer que a minha relação com o Senhor seja aperfeiçoada nesse momento difícil? Pai, o que é que o Senhor deseja fortalecer em mim? O que é que o Senhor deseja que eu aprenda? Essas sim são perguntas sábias para serem feitas em momentos difíceis. E quando eu virei essa chave na minha vida, eu me tornei um homem muito mais sábio do que eu era. Ao ponto, inclusive, de compreender que Deus não permitiu que aquilo acontecesse, e Ele sabia por quê. E eu entendi a perspectiva de Deus, aceitei a perspectiva de Deus, e aceitar a perspectiva de Deus coincide com aquilo que o salmista falou no Salmo 37, verso 4, agrada-te de Deus, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Naquele momento eu fiquei frustrado, porque não seria pai daquela criança. Mas quando Miriam, já algum tempo depois que eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor, quando Deus restaurou a minha vida, quando me deu a oportunidade de reconstruir uma família da forma certa, segundo a palavra de Deus, e quando Miriam engravidou dos gêmeos, quando a gente soube que era gêmeos, eu pensei, que misericórdia. Eu tenho a experiência de ter ouvido a voz de Deus soprar nos meus ouvidos, o texto de Jó, quando diz assim, Deus restituiu a prosperidade de Jó, e aquilo que ele perdeu veio até em dobro. Deus me levou no momento em que eu não tinha a menor condição de ser pai. E quando eu estava preparado para isso, Ele me deu 2. E eu posso, meus irmãos, dizer que isso mudou a minha perspectiva. Porque tem situações, tem circunstâncias em que a gente precisa muito ser lembrado do cuidado de Deus, do amor de Deus, esse amor que não falha. Israel pensaria o contrário. Israel pensaria, Deus me abandonou. Sabe o que é que as nações pensariam? As nações pensariam que o Deus de Israel era mais fraco do que os deuses das outras nações, porque entre os politeístas existia uma cultura muito comum de se pensar nas batalhas que as nações travavam como batalhas não somente territoriais, mas batalhas de natureza espiritual e divina entre os deuses territoriais das nações que estavam em combate. E se acreditava que quando uma nação era vencida pela outra, era porque o Deus daquela terra vencedora tinha prevalecido contra o Deus da perdedora. É como se Marduk, que era o Deus da Babilônia, o Deus supremo da Babilônia, fosse superior a Yahvé, que é o Deus verdadeiro. Sendo que Marduk é um ídolo, um falso Deus, e Yahvé é o único e verdadeiro Deus, que dá ao seu filho a tarefa de testemunhar, naquele momento de sufragada derrota, naquele momento de amargura, de angústia, de testemunhar não somente a existência desse Deus, o caráter desse Deus, a fidelidade de um Deus que jamais esquecerá do seu povo. Jamais. Absolutamente, em circunstância alguma. E para lembrar a Israel que aquele povo era amado do seu Deus, do Deus verdadeiro, Deus usa uma metáfora que é a metáfora da maternidade. Ele diz, como a gente leu aqui no verso 15, pode deixar aí, Marcelão, até o final, não, pode, a conclusão daqui a pouco, tá? Ele diz, ainda que uma mãe viesse a esquecer do filho que mama, o filho do seu próprio ventre, ainda que isso fosse possível, todavia, eu não esquecerei de ti. Quero aprofundar um pouco essa metáfora para que a gente possa compreender melhor o amor de Deus. Pergunta que eu uso para isso é: como é que uma mãe lactante pode esquecer do seu filho? Não é uma mãe em qualquer circunstância não, tá? É uma mãe em estado de lactação. É um estado em que as glândulas, estimuladas por hormônios, elas lembram como um relógio biológico a mãe
inclusive, que é hora de amamentar. Então, se a mãe estiver esquecida do filho, há um momento em que o leite começa a vazar e ela é lembrada pelo seu corpo. O peito começa a doer, isso eu não sabia. Mira que me deu essa informação, ainda bem que eu não sabia disso. Não tem como saber. Mas o peito começa a doer, a mama começa a vazar e ela é lembrada que seu filho existe. O que Deus está dizendo, meus irmãos, em outras palavras, e isso é registrado em palavras humanas, como inclusive um artifício da própria retórica, de que não é possível uma mãe lactante esquecer do seu filho. É possível sim, que essa mãe abandone seu filho. E muitas fazem isso. Ou porque não tem condições de criar, ou porque estão destruídas emocionalmente. E aí começam a imaginar para o filho uma vida melhor e às vezes deixa o filho na porta de uma igreja, na porta de alguém, como a gente já ouviu falar de alguma situação semelhante. Ou porque estão em depressão, em estado, como a gente chama, puerperal, e aí não se sente naquele momento em condições de exercer a maternidade e faz uma loucura de entregar o seu filho. Mães humanas fazem isso. Normalmente por um distúrbio, por um problema econômico, social, por uma questão familiar, em que às vezes ela olha e vê, ou essa maternidade para mim é impossível, ou eu quero um futuro melhor para essa criança, e abre mão de ter essa criança, tentando fazer com que essa criança tenha uma vida melhor. Outras podem até fazer outras coisas piores, como abandonar a criança para morrer. Já vimos também bebês sendo abandonados em esgoto, dentro de saco, e aí de repente alguém escuta o choro e aquela criança é salva. Quantas histórias a gente já ouviu falar sobre isso? Porque apesar da fortaleza do laço familiar, do vínculo que existe, e o tema da nossa pregação de hoje é amor maior, e de fato não há relação, humanamente falando, mais forte do que a relação naturalmente existente entre uma mãe e um filho. A gente sabe que por circunstâncias adversas pode até não ser realidade na vida de muitas famílias, mas naturalmente é o amor mais sublime que existe. Por quê? Por causa do útero. O primeiro tecido que nos dá a condição de sermos seres vivos, por causa do leite, que é aquilo que nos dá a condição de sobrevivermos, nos dá inclusive tudo aquilo que a gente precisa nesse estado de lactação, não somente em termos de defesas do organismo, mas também de nutrientes, de gorduras que são necessárias para que o bebê se desenvolva, por causa do colo, do carinho, por causa das palavras nem sempre doces, mas geralmente doces, que a gente escuta das nossas mães. Esse amor realmente é um amor inconfundível e até mesmo incomparável. É um amor sublime. De tal forma que, em geral, é muito difícil uma mãe que é uma mãe verdadeira abandonar seu filho ou não amar o seu filho, não querer o bem do seu filho. Mas ainda existem pessoas, né, que abandonam, que, enfim, que se encaixam na exceção e não na regra. E é pensando sobre isso que Deus diz: na lactação é possível que ela se esqueça? Não. Mas ainda que isso viesse a acontecer, Israel, todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Que lição a gente pode tirar disso? Humanamente falando, Deus olha para a terra e diz assim: eu preciso comunicar meu amor para o meu povo. Meu povo vai passar agora por uma grande tribulação. Eu preciso preparar o meu povo para a grande tribulação que eles vão passar. Vou separar um homem santo, um homem que eu escolhi para ser ministro da minha palavra, e ele vai chegar para eles. Como é que ele vai falar isso? Deus inspira Isaías a usar o exemplo da mãe lactante, para dizer assim: não existe no mundo um amor tão singelo como esse tipo de amor materno. E diante da impossibilidade de que uma mãe nessa condição se esqueça de seu filho, Deus ainda admite a possibilidade de que isso possa acontecer. Por quê? Porque somos humanos. Somos falhos.
somos vulneráveis, somos volúveis, somos pecadores. E por alguma circunstância em que a gente deixa que algum processo destrutivo desse tome conta da nossa mente, pode ser até que a pessoa realmente não tenha compaixão do filho nessa condição tão vulnerável que ele se encontra. Ao contrário de Joquebede, que se desfez do seu filho para não ser morto, mas não se desfez propriamente, cria uma situação para que a vida do seu filho pudesse ser preservada, e Deus recompensa aquela mãe, dando a ela o prazer de ser a ama de leite do seu próprio filho. Como Deus é perfeito, como seu amor é perfeito e como ele recompensa aqueles que o buscam. Israel precisava se lembrar do amor de Deus para continuar buscando a Deus no momento de tribulação. E sendo lembrado do amor de Deus, pudesse cumprir o chamado vocacional que ele tinha de ser testemunha desse Deus entre as nações, na Babilônia, na Assíria, que Israel fosse testemunha desse Deus vivo no meio de nações politeístas, idólatras, que ignoravam completamente a existência desse Deus. E ainda mais o fato de que esse é o único e verdadeiro Deus. Que não é verdade que a Babilônia tinha vencido Israel porque o Deus Marduk era superior a Yahvé. Antes, pelo contrário, o Deus verdadeiro havia permitido que isso acontecesse por amor ao seu filho, para que ele aprendesse a reconhecer que somente Yahvé é Deus, a viver na dependência desse Deus, ser lembrado do amor desse Deus, por amor, cumprir o seu chamado vocacional, sendo testemunha entre as nações e testemunhando que esse próprio Deus, que é o seu Deus, o Deus dos cristãos também, é o único verdadeiro Deus e ele, na sua essência, ele é amor. Amém? A gente precisa ser lembrado. Há momentos da vida que a gente pensa que Deus se esqueceu da gente. Eu creio que esse texto que nós estamos meditando hoje, Isaías 49:15, é um texto especialmente preparado por Deus para nos lembrar do amor dele nos momentos difíceis. Qual é a conclusão a que nós podemos chegar? Deus estava declarando o seu amor por meio da metáfora materna. E estava dizendo, vocês vão passar pelo exílio. Ele estava preparando o espírito do seu povo para a grande tormenta que viria. Estava fazendo isso por amor. Estava dizendo a sua própria perspectiva sobre aquele fato. Vocês não estão passando por isso porque eu não seja o Deus verdadeiro, porque eu não nos ame, mas porque vocês me abandonaram, vocês se esqueceram de mim e vocês precisam ser lembrados de mim. Como Deus é sábio. O movimento de Deus, há muito tempo atrás, teria sido o quê? Retirar Israel do Egito, onde eles eram escravos. E pela mão poderosa de Deus, saírem daquela condição, cheios de ouro, de prata, sendo guiados por Deus no deserto, bebendo água nas circunstâncias mais impossíveis, comendo carne e pão do modo mais improvável. Por quê? Porque Deus estava com ele. Durante aqueles 40 anos de peregrinação, Deus não abandonou o seu povo. Por quê? Porque Deus ama aquele povo. E eu quero dizer para vocês que, do mesmo modo como Israel, conosco, Deus também caminha, meus irmãos, lado a lado com a gente. Mas existem momentos que a gente precisa reconhecer que só sendo Deus, um Deus perfeito, amoroso, para caminhar com a gente sem nos abandonar. Porque a gente olha para a história de Israel que isso tem um propósito, é pedagógico. A gente precisa aprender com os acertos e com os erros daqueles que vieram antes. E Deus nos dá a oportunidade quando Ele registra todas essas coisas na sua palavra.
E muitos, olhando para aquilo ali, não tiram proveito da experiência que Israel teve. Não procuram avaliar na sua própria vida o que é que tem lhe afastado de Deus. Pode ser a murmuração, pode ser a indecência moral, pode ser uma série de fatores, mas seja o que for, Deus tem um chamado vocacional para aqueles que creem nele. Esse chamado é ser o povo de Deus. Mas só é possível a gente ser o povo de Deus, que não seja apenas no nome, a gente ser a igreja de Cristo, que não seja apenas no nome, a gente ser Israel espiritual de Deus, que não seja apenas no nome, se verdadeiramente nossos corações estiverem dispostos a buscarmos esse Deus, compreendermos o seu amor, compreendermos os métodos de Deus pelos quais ele nos faz passar, inclusive, por problemas, por adversidades, de um modo proveitoso para que nós possamos amadurecer na nossa fé. E se nós não estivermos, finalmente, dispostos a amar esse Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento, porque isso é o que nos permite cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo. Pode ser a Babilônia, pode ser a Síria, pode ser quem está nos perseguindo, pode ser quem está falando mal da gente, pode ser quem esteja nos causando dor, sofrimento. E Deus nos chama para testemunhar para essa pessoa do amor dele. E isso só é possível quando a gente se sente amado por Deus. Aquela mensagem não ia fazer sentido naquele momento. Ok? Porque quando chegasse na Babilônia, a coisa não ia ser fácil, como não foi. Basta lembrar do que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, as covas de leões, as fornalhas e tantas outras adversidades, até mesmo aquelas que não foram registradas na Bíblia, que aconteceram com o povo quando moravam num país estrangeiro. Como é difícil para alguém viver fora do seu país. A gente se sente só. Eu digo isso, mas nunca morei no outro país, mas eu já estudei bastante a experiência de pessoas que foram morar fora e que se sentem sós. E que num dia como hoje, por exemplo, estão longe das suas mães, estão pesarosas porque não têm nem a oportunidade. Agora pelo menos dá para fazer uma chamada de vídeo, mas antes nem tinha essa oportunidade de ver a mãe naquele dia. No cativeiro, Israel se sentiria só. Israel se sentiria desamparado, como uma criança completamente entregue à mercê. E Deus prepara o coração do seu povo para ser lembrado do seu amor. No verso 16 de Isaías 49, ele diz: Eis que nas palmas da minha mão, das minhas mãos, eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Quando aquele povo voltasse, 70 anos depois do início do cativeiro, quando aquele povo voltasse para a terra prometida, aquele povo seria lembrado do amor de Deus. E muitos ficariam muito felizes por terem a oportunidade de experimentar o cumprimento das profecias de Deus. Muitos não voltaram. Muitos não voltaram. Na verdade, aqueles que voltam são a minoria dos que viviam na Babilônia. Porque a gente tem uma capacidade enorme de se acostumar com as coisas, né? Alguns chegaram, se acostumaram, e quando Deus deu a oportunidade de voltar para casa, nem quiseram voltar para casa. Mas aqueles que tiveram também dificuldades ao voltar para casa, e tiveram que enfrentar oposição do samaritano, Sanbalate, Tobias e tantos outros, para que os muros não fossem reconstruídos, para que a cidade não fosse reedificada, para que o templo não fosse reconstruído. E Deus já havia dito antes: os teus muros estão continuamente diante de mim. Por quê? Porque a fortaleza de Israel nunca foram os muros de Jerusalém. Porque o alicerce de Israel nunca foi a terra em que eles pisaram. Do mesmo modo, meus irmãos, nosso alicerce é o Senhor. Amém? Nosso alicerce não são as coisas em que a gente se baseia para continuar vivendo, existindo bem, desfrutando bem daquilo que Deus nos dá como fruto nessa terra.
não é o seguro contra o incêndio, não é o muro que nos protege contra a invasão, não é uma cerca elétrica, não é o nosso salário que nos dá a condição de ter subsistência, não é a casa que nós temos, nada disso. Porque existem circunstâncias da vida, como acontece com os nossos irmãos porto-alegrenses e das outras cidades do Rio Grande do Sul, os gaúchos, que a pessoa perde tudo o que tem. Mas aquele que perde tudo o que tem, se ele tem fé verdadeira no Deus vivo, nunca perderá tudo o que tem, porque Deus é tudo o que nós realmente precisamos. Amém? Era isso que Deus queria lembrar ao seu povo. Deus tinha em mente que a gente aprendesse também uma lição com isso. E a nível de aplicação, encerrando a nossa mensagem do Dia das Mães, eu queria dizer para você que nas dificuldades da vida, queridos, queridas, Deus pode estar dando uma oportunidade de a gente experimentar o seu cuidado. Foi preciso passarem alguns anos e eu receber a notícia de que seria pai de gêmeos para entender a perspectiva de Deus sobre haver perdido uma criança muito tempo antes. E reconhecer que apesar das minhas lágrimas, do meu sofrimento, Deus estava cuidando de mim. As dificuldades são, do ponto de vista de Deus, excelentes oportunidades de experimentar o cuidado de Deus. Finalmente, Deus está nos ensinando a confiar mais no seu amor, porque esse amor verdadeiramente nunca falha. A gente faz votos a Deus, a gente promete a Deus, a gente vai ser mais fiel, a gente vai se engajar mais na obra de Deus, a gente vai participar daquilo que é o movimento da obra de Deus no lugar onde a gente se encontra, a gente vai se engajar num pequeno grupo, não vai faltar um culto do domingo, a gente vai se engajar no ministério da igreja, a gente vai, sempre que tiver a oportunidade de testemunhar desse Deus. Aí chega algum momento da vida, especialmente quando a gente está bem, que a gente esquece dos votos que a gente fez e a gente falha. Ou em outro momento, a gente simplesmente falha. Porque o nosso amor é imperfeito. Muitos de nós nos aproximamos de Deus pelos motivos errados. Tem gente que está se aproximando da igreja para ficar rico. Tem gente que está se aproximando da igreja para não passar por doença, para ser curado de doença. Tem gente que tem procurado a igreja para não experimentar tribulação, adversidade, mas tribulação e adversidade sempre foram a pedagogia usada por Deus para aproximar o seu povo de si mesmo. E não há na Bíblia nenhuma garantia de que todo crente será rico, saudável e não vai enfrentar a tribulação. Muito pelo contrário, é muito comum, quando a gente mais se aproxima de Deus, mais as tribulações elas vêm para a nossa vida como ventos contrários. Essa era a perspectiva de Pedro. Quando escuta a voz de Jesus, no meio de uma tempestade, e Jesus escuta ele dizer: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Corajoso aquele homem. E Jesus disse: venha. Tranquilo. Venha para aqui para frente, que aqui não tem barata não, venha. Venha para aqui para frente. Pode vir, Herbal, com ela. Tem vaga aqui na frente. Nem se preocupe. Lembre o que Jesus falou. Eis que estarei convosco todos os dias. Senta aqui, querida. A palavra de hoje é: eis que te tenho nas minhas mãos. Foi uma barata, foi? Tá tudo tranquilo? Quem tem fobia por barata, eu sei o que é isso. Minha mãe, se tivesse aqui, ela teria morrido. Eu teria perdido minha mãe hoje. Então, eu respeito isso, viu? Eu respeito, Juliana. Fique tranquila, tá? Se alguém vê uma barata por aí, por favor, mate, viu? É uma forma de demonstrar amor também. Numa situação como essa, né, que Juliana passou agora, né? Que é um medo, e de repente ela passa por essa circunstância. Graças a Deus que agora ela está bem. Mas na vida da gente é assim também. A gente também tem outros medos. E existem realmente situações em que, para que a gente aprenda a lidar com isso, a gente termina passando por aquilo que a gente não queria. Mas Deus está conosco, gente. Amém? Eu queria finalizar só lembrando, para ilustrar, de uma situação, foi até um devocional que eu gravei
Na UTI do Hospital Esperança, o título do devocional, isso aconteceu na pandemia, foi o que eu não queria aconteceu. Na pandemia, eu morria de medo de pegar a Covid. Não por mim, não que eu tivesse medo de morrer, nada disso, mas eu pensava assim, eu sou arrimo de família, eu sou o esteio da família, então eu me preservava ao máximo por conta dos meus. Quem fazia compra era eu, tudo isso. Mas aí, de repente, eu pego uma pancreatite e vou parar na UTI, que tinha sido UTI Covid do Hospital Esperança. Na primeira vez que eu comi, eu não queria nem comer a comida. No hospital, assim, eu dizia, rapaz, não vou comer essa comida não, porque isso pode vir com vírus. E Deus foi tranquilizando meu coração. Meu filho, coma, meu filho. Se você não comer, você vai morrer. Que é a mesma coisa do medo que você tá. Vai morrer de fome. E aí eu fui comer, comi a primeira refeição, não teve problema nenhum. Aí já comi a segunda mais tranquilo, já comi a terceira mais tranquilo. E quando chegou a oportunidade de gravar um devocional, que chegou meu dia na escala, eu estava ainda no hospital. E eu gravei de lá do hospital e pensei no título, que eu não queria aconteceu. Eu não queria nem entrar naquele hospital. Quase que eu minto a respeito dos sintomas para não ir para a ala Covid, mas fui para a ala Covid. E não era Covid, era pancreatite. Terminei indo para a UTI. E Deus me permitiu que eu passasse por aquilo ali para tratar meu medo, meus irmãos. Para entender que não tinha como eu fugir de algo que estava chegando no mundo todo. O máximo que eu podia fazer era zelar pela minha vida, para não colocar Deus à prova, como Jesus nos ensinou. Mas, ao mesmo tempo, que isso podia acontecer com qualquer pessoa e que a minha vida estava na mão dele. E aí foi tão bom entender isso. Isso significa entender o cuidado de Deus, o amor de Deus. A gente se torna mais forte para passar pelas circunstâncias adversas. Como os nossos irmãos do primeiro século. Talvez você não entenda muito da história da igreja e você pense que a igreja sempre foi isso que a gente tem hoje aqui, mas não foi assim. No primeiro século, sabe qual foi a forma como as pessoas mais se convertiam? O testemunho daqueles que eram levados para o Coliseu para serem devorados pelas feras. O testemunho de fé. Muitos deles, está escrito em livros históricos, eram martirizados louvando a Deus e demonstrando para uma plateia cheia a confiança que eles tinham no Deus verdadeiro. Propósito da mensagem de Isaías. Deus não lhe livrará sempre das situações adversas. Amém? Mas em toda e qualquer situação, Deus estará sempre presente na sua vida. E você perceberá isso tanto mais quanto abre os seus olhos espirituais para ver aquilo que você não consegue ver. Porque Ele está sempre perto daqueles que o buscam. A questão não é onde está Deus. Deus é imenso, onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está aqui presente hoje. Ele está aí onde você se encontra, no lugar da sua casa, onde você está assistindo o vídeo que vai ser gravado, que está sendo gravado para que você tenha acesso depois dessa mensagem. Então não é a questão de onde Deus está, porque não há nenhum lugar na terra para onde a gente possa ir que a gente possa fugir da presença de Deus. A questão é sentir a presença dele. Seja no exílio da Síria, seja no exílio da Babilônia, seja no Hospital Esperança, seja em qualquer outro lugar, que a gente possa ser lembrado do amor dele. Que a gente possa ter a nossa fé fortalecida, porque nas dificuldades Deus está dando a oportunidade de experimentar o seu cuidado. E que a gente aprenda a confiar nesse amor infalível do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça a fé para que nós possamos testemunhar sobre esse Deus, especialmente nos momentos de dificuldade. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Feche seus olhos nesse momento, quero que seja o nosso momento de aplicação, de investigação, de como está a nossa fé diante de Deus. Pode ser que hoje você tenha sido trazido aqui só para ser lembrado, ou ser lembrado do amor desse Deus. Pode ser que você esteja se sentindo só, abandonada, e hoje Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer que eu estou com você, minha filha, meu filho. Não vou lhe abandonar, simplesmente abra seus olhos espirituais e sinta a minha presença. E aprenda do meu amor, que não falha. Se esse é o seu caso,
Eu quero que você se apresente a Deus hoje, dizendo: Senhor, entendi tua mensagem e estou tendo a minha fé renovada. E eu quero que você faça isso quando estiver sendo ministrada a música, o louvor, ficando de pé, porque ao final estaremos orando pela sua vida. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Há alguém entre nós que deseja que nós estejamos orando pela sua vida, porque você teve sua fé renovada hoje. Você veio talvez aqui se sentindo só, desamparada, se sentindo sem perceber o amor de Deus, e você foi lembrada ou lembrado disso. Esse é o seu momento de responder ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado. Eu estou entregando, Senhor, a minha vida a Ti hoje, declarando a minha confiança em Ti. Se é o seu caso, fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Louvado seja Deus, André. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra não volta vazia e ela é a porção de sabedoria, Senhor, que generosamente o Senhor nos compartilha. Senhor, nos ensina, Senhor, com as experiências registradas na Tua santa palavra. Nos ensina como viver, Senhor, nesse mundo em que tantas adversidades fazem parte da nossa experiência existencial. Não são poucos momentos em que nos sentimos sós, abandonados, desamparados. Especialmente, Senhor, naqueles momentos extremamente difíceis. Talvez quando a vida esteja por um fio, ou a vida de alguém que a gente ama, Senhor. Talvez quando vem a morte de alguém que a gente ama, como foi a família de Blenda, Senhor, e que o chão parece cair. Em momentos como esses, Senhor, são momentos em que a casa é afetada como se uma torrente de águas poderosas tivesse batido com ímpeto contra a casa, Senhor. A sensação é de que a casa vai cair. A sensação é que todo mundo vai perecer. Mas em momentos assim nós temos a oportunidade de sermos lembrados do Teu amor. Obrigado, Deus. Obrigado porque um dia, Senhor, o Senhor colocou alguém na minha vida, Senhor, inesperadamente para falar 3 palavras: Jesus te ama. E nos cravos das mãos de Jesus nós somos lembrados o que Isaías quis dizer ao povo de Israel quando disse que eu os tenho marcados nas palmas das minhas mãos. Que lição, Senhor, aplicada no ministério de Jesus, demonstrando, Senhor, esse amor de um modo como nenhum de nós, humanamente apenas, poderia compreender. Que essa mensagem de hoje possa fortalecer o Teu povo, o nosso testemunho, Senhor. E que as tribulações, de modo algum, nos levem a questionar o Teu amor. Mas que sejam oportunidades de experimentar o Teu cuidado e de testemunharmos de quem é o Senhor, na nossa experiência contigo, de um modo mais apropriado, em nome de Jesus.